doutora Elma Tourinho, a juíza Elma Tourinho, que novamente nos visita. E antes de entrar na prosa propriamente dita, eu quero fazer as honras da casa. Obrigado, doutora, pela presença, é um prazer enorme revê-la, viu? Seja bem-vinda. Prazer é meu, eu me sinto em casa, você é um dileto amigo. E falando em parceria, eu me recordo que a TV Alamanda já fez algumas parcerias relativas a documento, com tudo. Sim, aqui. Eu acompanhei perfeito. isso, quero parabenizá-los, porque vocês, se minha memória me socorre, estiveram em bairros afastados. E às vezes as pessoas falam, mas a pessoa pode ir até o local oficial, as pessoas às vezes não têm dinheiro para o ônibus. Imagine exato. se deslocar com 2, 3 filhos. Então eu me lembro que vocês foram lá daquela região do Pai Brenzo, no Socialista, em vários bairros, e chegar nessas localidades e ver tantas pessoas indica o quanto que a população é carente, o quanto ela necessita, e a TV Alamanda está sempre fazendo esse trabalho social. Vocês estão de parabéns. Tem momentos, né, doutora, que a montanha precisa ir até Maomé, né? Não tem jeito, né? Isso. E é isso que a gente tem que praticar. No caso da invisibilidade, num planeta que chega próximo de 1 bilhão de sobrantes, essa é uma realidade trágica, né? Fora que a fome afeta grande parte da população. Mas há também essa fome de cidadania, né? Pessoas que estão muito próximas da gente e muita gente não as vê, elas se tornaram invisíveis. Daí a importância do tema, doutora? Sim. Domingo as pessoas saíram, os estudantes saíram para fazer o Enem, e eu comecei a ver nos grupos uma reclamação generalizada. Eu podia ter escrito bem, podia ter feito uma redação, desenvolver, mas eu não sabia o que era isso. E aí eu fui para as minhas redes sociais. Sim. E escrevi. Fiz um texto razoavelmente curto, mas para mostrar do ponto de vista jurídico daquilo que nós lidamos na justiça todos os dias com esses invisíveis. Mas são invisíveis em nível oficial. Eles não são invisíveis materialmente, porque eles são de carne e osso, são pessoas que muitas vezes passam a vida inteira na informalidade e trabalhavam. É aquele senhor que às vezes na correria do dia a dia, eu saindo daqui, se eu tiver um compromisso a 1, eu vou parar no sinal ali da 7 e vou comprar aquele saquinho de banana frita e vou comendo no caminho. Eu já fiz isso várias vezes. Então essa pessoa, ela vive na informalidade, ela consegue se manter, mas ela não tem documentos, não é só registro de nascimento. Ela não tem, consequentemente, porque ela não tem o registro de nascimento, ela não tem a carteira de identidade, ela não tem CPF. Para você que está me ouvindo agora, imagine você não ter um CPF. São 3 milhões de brasileiros. É muita gente. Muita gente. É muita gente. Então, eles são invisíveis para quem tem uma situação, às vezes mesmo que muito simples, mas uma situação regular. Não é o caso dessas pessoas, e a justiça lida todos os dias com isso. É muito comum essa situação, infelizmente. E esse aluno, talvez também pelo momento que a gente vive, absolutamente inovador e tecnológico, pode ter sido despertado para algo que ele perdeu, né? Que é essa capacidade que a gente tem de enxergar o próximo, né? Tem alguém ali, né? E alguém de verdade, né? Perfeito, Domingues. Quando as coisas não acontecem no nosso mundo, isso independe de classe social, talvez seja mais difícil as pessoas terem empatia, Verdade. terem solidariedade. Verdade. Eu acho que esse tema do Enem escancarou isso, né? Esfregou, desculpa o termo, na nossa face uma situação que a justiça conhecia, porque nas varas de registros públicos nós lidamos com isso. Se chama um registro tardio. Ele muitas vezes nos dá muito trabalho, porque nós fazemos um trabalho de busca, né? Nós ouvimos testemunhas, nós pesquisamos. E ontem eu falava numa outra entrevista que teve um caso muito emblemático, que depois eu posso contar para você, se a gente ainda tiver tempo, que demorou 1 ano e meio. Meu Deus! Para eu conseguir, olhando nos olhos de uma senhora, como eu estou fazendo aqui com você agora,
e dizer a ela: nós conseguimos finalmente o seu registro. Uau! Uau! Que emocionante. Isso, demais. Eu me emociono até hoje quando eu me emociono dela. também porque eu fico imaginando, doutora Elma, a realidade da vida dessas pessoas, que elas não perderam ou não perdem só o vínculo com o presente. Elas perdem o vínculo com a própria ancestralidade, né? Com quem elas foram de família. Isso é muito sério, né? Isso. Perdeu-se laços, né? Isso. Essa senhora, ela queria o documento porque ela queria aprender a ler. Olha só. E nós sabemos que você não pode ser privado de direitos pela ausência de documentos, mas isso acontece na prática. Se você não tem um documento, você não consegue se matricular numa escola, num supletivo, nada do gênero. E eu prometi a ela que eu faria o impossível para conseguir localizar. Às vezes a gente não consegue, infelizmente. São muito raros os casos que a gente não consegue, mas às vezes não é possível. E nós fomos oficiando para aqueles locais onde possivelmente era o local de nascimento e o período. Naquela época nós não tínhamos digitalização como é hoje, então a busca era manual. É como você falar assim: eu nasci no mês de março, no dia 15. Então, nós vamos procurar no dia 15 de março na cidade onde você acha que você nasceu. E a partir daí se continua esse procedimento. E nós pesquisamos até que um dia, muito incomodada com o fato de não termos localizado, eu liguei para uma tabeliã pessoalmente e disse a ela: eu preciso de você, me ajuda. E ela falou assim: doutora, eu vou conversar com uma família antiga aqui na comunidade que conheceu todo mundo. E ela foi conversar e eles que deram o ponto de partida para essa localização. Envolvia um segredo de família, uma questão de filho não biológico. E, em suma, depois de tudo isso, eu tive que sentar frente dela, falar de uma realidade que ela desconhecia. Nossa. Eu não tinha, à época, a formação em constelação familiar que eu tenho hoje, senão a minha abordagem seria ainda mais profunda. Mas eu falei para ela do resultado. Ela agradeceu, disse que começaria o estudo. Depois eu ainda perguntei para o oficial de justiça que ia na localidade dela. Ele falou assim: doutora, eu não sei se ela já está lendo, mas ela já começou a estudar, ela se matriculou. Que graça, que maravilha. E isso é um dos casos que eu, quando escrevo, eu falo que tudo vale a pena na vida de um magistrado ao fazer a diferença, pelo menos para uma pessoa. É a frase bíblica de que quem salva um, salva o mundo, pois né? É mais difícil em Rondônia, doutora, pelo fato de nós termos brasileiros que vieram de todos os estados, ou seja, esse retorno na busca acaba sendo mais difícil? Perfeita a sua pergunta, muito difícil, porque nós temos que oficiar para outras localidades, e outras localidades aqui nós já temos hoje um nível tecnológico muito avançado. Certo. Nós temos no país mais de 12 mil cartórios, que cuidam de pessoas naturais, né, de registro civil, são 7.800. Então, quando a pessoa ela consegue ter uma informação mais precisa, é mais fácil. Mas, às vezes, ela não tem. Ela acha. E antigamente, não é para as pessoas jovens que estão nos ouvindo, mas na minha geração e para trás, às vezes demorava para registrar, às vezes não registrava, às vezes eram aquelas gravidezes que procuravam ser escondidas porque eram antes do casamento, ainda tinha essa diferença, né? A pessoa, biologicamente, ela tinha nascido antes, mas ela comemorava o aniversário em data diversa. Então, são os segredos de família que às vezes vêm à tona por conta desses registros tardios, mas que eles resolvem não só a questão da pessoa, mas a sua descendência e também relativa à sua ancestralidade. E é absolutamente uma questão de cidadania mesmo. Essa palavra ela é bem encaixada nisso, né? Nós estamos falando de serviços sociais, de acesso, né? E de pertencimento, né? Tem tudo isso, né? É muito profundo, né? Perfeito. Agora, na época da pandemia, nós tivemos dezenas, milhares, na verdade, de brasileiros que ficaram sem o auxílio emergencial porque não tinham documento. A questão relativa à saúde, para você internar, se você tiver Covid hoje, vacinas, né? Eu volto a dizer, você não pode ser privado de algum direito por não ter documento, mas na prática nós sabemos que isso ocorre.
Essa invisibilidade é uma realidade de gerações mais antigas, né, de brasileiros de idade mais avançada, ou também é uma realidade entre jovens e crianças? Doutor? Depende da região. Por exemplo, aqui na nossa região nós temos população ribeirinha. Certo. Quando nós fazemos a justiça itinerante ou a justiça rápida, e nós vamos em barcos, ficamos uma semana atendendo populações mais distantes. Nós encontramos muitos bebês, muitas crianças ainda sem documento. E olha que nós temos um provimento da Corregedoria de 2013 que disciplinou a respeito dos nascimentos, dos partos, que eles já deveriam sair dos hospitais com registros de nascimento. Em 2017, já com CPF, mas ainda assim, se esses partos ocorrem, por exemplo, dentro de casa ou junto a parteiras, numa igreja local, algo do gênero, essas crianças, elas crescem sem documento. Nós ainda temos, infelizmente. Essa realidade, temos, né? É uma realidade da Amazônia que a própria Amazônia desconhece. O que eu acho interessante, antes de encerrarmos, e aí eu vou falar com a Ilma Tourinho, de uma ancestralidade de homens e mulheres ligados à notícia, à informação, à pena, né, à boa escrita. Qual a tua análise ou avaliação, doutora, sobre o Enem de um modo geral, que teve questões desligadas do que imaginava-se que ia acontecer? Muita gente dizia que ele seria ideológico, muito mais à direita, e me pareceu bem equilibrado e até em alguns pontos de um nível de reflexão bem aprofundado. É a tua percepção também? Eu não sou educadora, né? Eu já dei aula, fui professora concursada da Unir, hoje não leciono mais. Mas tomando a liberdade por essa deferência que você me permitiu, eu acho que sempre haverá críticas. Ainda que uma pessoa, por exemplo, se intitule de direita, como é que nós não vamos falar de direitos humanos? E não direitos humanos para alguém que fala assim, olha, direitos humanos, às vezes as pessoas só apontam relativo a quem é réu e as vítimas. Nós temos que olhar para as vítimas, nós temos que olhar para a sociedade. Meio ambiente, sustentabilidade não é só meio ambiente, envolve questões, direitos sociais, então é tão mais amplo para a gente classificar uma prova de esquerda ou de direita. A prova tem que ser elaborada por educadores preparados, qualificados tecnicamente, não ideológicos. Perfeito. Essa linha tênue, ela é tênue, mas parece-me que a gente precisa debater mais para que ela se mantenha assim, com equilíbrio, que aliás é a marca registrada do teu trabalho, né, doutora? Obrigado por esse equilíbrio, eu agradeço imensamente, por nos atender sempre. Estamos à disposição, sempre aprendendo muito contigo e desejando um final de ano abençoado e um ano que vem com menos dor e tristeza do que esse que a gente passou com tantas perdas. Obrigado, viu? Obrigada a você pelo espaço, um ano sem polarização, um ano pensando no bem, vibrando bem e pensando no interesse coletivo. Eu acho que é o que todos querem. Muito obrigada.